Tá? 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 Tá. Olá, vamos falar um pouco sobre vício de linguagem nesse último vídeo dessa primeira série. Último porque a partir de amanhã nós vamos fazer uma pausa de uma semana, onde você vai receber apenas vídeos bem curtos sobre dicas de como ampliar a velocidade com que você aprende as coisas na internet. São dicas valiosas, hein? Tenho certeza que você não conhece nenhum desses recursos e vai descobrir como eles me ajudam muito a ampliar radicalmente a quantidade de coisas que eu aprendo no único dia. Vocês sabem que eu estudo por volta de 4 horas por dia sobre diversos assuntos. Se eu não utilizasse as técnicas que eu utilizo, eu estudaria muito menos. Então eu invisto 4 horas por dia, mas eu consigo estudar o equivalente a 6, 7, até 8 horas em apenas 4 horas. Isso é fantástico. Mas só no vídeo a partir de amanhã. Faltam 49 dias para o Li.Des. Eu espero que você já tenha feito a sua inscrição lá no nosso site. No vídeo de hoje nós queremos falar sobre vícios de linguagem. A Jussi percebeu num dos vídeos que eu usava muito a palavra tá. Eu terminava uma frase, um raciocínio e vinha acompanhado de uma leve pausa e um tá. E aí a sequência do assunto. Teve um vídeo que eu cortei do vídeo na edição mais de 40 tás. Fora os que eu não consegui cortar porque estavam muito emendados numa outra palavra e ficaria muito estranha a edição. Ela falou, Cláudio, você está com vício de linguagem. Eu falei, nossa, legal, que bom que você me avisou, eu vou assistir os vídeos e fiquei assustado com aquilo. Ela até falou, você está neurótico, coisa e tal. Na verdade eu não estava neurótico, Jussi, porque eu queria me forçar a minha mente a corrigir isso nos próximos vídeos. E funcionou muito bem. Pode ver quantas vezes agora nesse vídeo falando aqui eu usei a palavra tá, a não ser quando eu fui citá-la como um exemplo. Nenhuma, provavelmente nenhuma. Essa sua indicação e o meu esforço para melhorar já me permitiu corrigir radicalmente o uso desse termo. Eu também percebi que eu usava muito beleza. Beleza, beleza, beleza. Eu vou explicar para você o que significa isso. Mas sabe o que é interessante, Jussi? E você que está me assistindo? Quando eu fui pesquisar a respeito de vício de linguagem, eu descobri que isso não é um vício de linguagem. Eu também não sabia, achava que era um vício de linguagem. Isso, na verdade, tem a ver com ganhar tempo para encontrar a informação que você vai falar na sequência. Tudo que eu estou falando agora já foi criado no meu subconsciente pelo menos 10 segundos antes de ser pronunciado. Isso significa que existe um delay, um espaço de tempo entre o que eu estou falando agora e o que o meu cérebro está organizando para falar daqui 10 segundos. Então vamos imaginar que uma transmissão como tem essas da televisão, que o repórter está em outro país, que quando o jornalista aqui faz a pergunta demora alguns segundos para que o repórter comece a dar a resposta, e nós chamamos essa diferença de tempo de delay. Então, no nosso caso, o delay entre o subconsciente que está organizando o que eu vou falar e a minha fala é de 10 segundos. É um tempo muito grande dentro da comunicação. Eu preciso buscar essa informação que já está criada lá no cérebro. Então, preciso ganhar tempo após cada fala, ou cada frase, ou a conclusão de determinado assunto. Em vez de fazer uma pausa, que é muito rápida, para buscar a informação, é comum usarmos algum tipo de palavra. Eu estava usando muito tá, mas é comum pessoas usarem tipo assim, né, daí, aí. São palavras bem comuns e bem repetidas. Pode analisar e pode pedir para alguém analisar a tua fala e você vai perceber que também tem algum tipo de vício. Embora este não seja um vício de linguagem, é um vício na nossa conversação. Como a gente identifica e como a gente corrige isso? A primeira dica já acabei de falar. Peça para alguém observar a tua fala e apontar para você esses vícios na sua conversação, na sua fala. O outro ponto é gravar o que você está falando, ouvir, e eu quando fui assistir os vídeos foi muito bom, porque eu pude prestar atenção no áudio do vídeo e perceber isso, embora a Jussi já tivesse me apontado, eu perceber isso e eu ouvir isso no vídeo se tornou muito mais forte, impactante, e a necessidade de corrigir se tornou ainda maior. E você também pode aprender a ouvir o que você vai falar e usar pausas estratégicas. Após cada fala, após a conclusão de uma frase,
você pode dar uma pausa estratégica como essa que eu acabei de fazer, porque vai ajudar você a lembrar o que você precisa falar. Porém, não vai aparecer essas palavras repetidas. Porque o mais importante é você colocar as suas ideias para fora, é você se comunicar, é você falar. Mas concorda comigo que para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo, no caso, você que está me assistindo, pode ficar um pouco cansativo, enjoativo, irritante, ouvir constantemente o tá, o né, o daí, o aí e o tipo assim? Pode ficar e é realmente muito incômodo ficar ouvindo uma pessoa que repete muito estas palavras no final de cada frase. É importante corrigir. Imagina que você vai para uma entrevista de emprego ou apresentação de um trabalho na faculdade, até mesmo conduzir uma reunião numa empresa. A repetição dessas palavras no final de cada frase pode transmitir uma certa insegurança, pode transmitir ou pode fazer com que o outro interprete você como uma pessoa que tem dúvidas a respeito do que você vai falar. Nem sempre o uso dessas palavras está relacionado a ter dúvidas sobre o que vai falar. Como eu expliquei, é um ganhar tempo para recuperar a informação no cérebro e pronunciá-la. Mas o outro pode interpretar de maneira diferente. É muito importante você identificar quais são os teus vícios e corrigir. Agora, o que é vício de linguagem? Ou o que são os vícios de linguagem de fato? A gente tem o pleonasmo, nós temos o soleísmo, nós temos o barbarismo. Então eu vou dar alguns exemplos de vícios de linguagem da nossa gramática para que você também identifique se eles ocorrem na tua fala e corrija, porque a sua conversa vai ficar muito mais fluente e isso vai causar um impacto muito maior na sua comunicação. O barbarismo é você fala uma palavra de forma ridícula. Por exemplo, problema vira pobrema ou programa vira programa. Isso é um barbarismo. Tá? Então esse é um tipo de vício de linguagem. Já o soleísmo é o uso incorreto de algumas palavras. Por exemplo, haviam pessoas, fazem 4 dias, quando na verdade o correto é havia pessoas, faz 4 dias. Então esse também é um vício de linguagem chamado soleísmo. Tem um que é muito engraçado, que é o cacófato. Ele já é engraçado pelo próprio nome. Você transforma uma palavra ou uma frase num som desagradável. Então, por exemplo, Ilka ganhou. Ilka ganhou. Ilka ganhou. Fica uma coisa estranha, um som desagradável, um som esquisito. Bola dela. Ele marca gol. Ele marca ou. Ele marca gol. Então são sons estranhos, sons desagradáveis que nós chamamos de cacófato. E os cacófatos também são vícios de linguagem. Nós fazemos muito isso. Tem o vício de linguagem ambiguidade. Por exemplo, o cachorro dele, o cachorro dela, a cachorra dela, quando na verdade eu estou me referindo ao animal que aquela pessoa possui, mas fica ambígua essa afirmação. O cachorro dela, a cachorra dela. Tá? Então o correto seria dizer assim, o animal dele, né? Ou aquele cachorro pertence a fulano de tal. O cachorro que é de fulano de tal. Isso diminuiria essa ambiguidade e diminuiria o vício de linguagem também. O famoso pleonasmo, que usamos muito, subir para cima, descer para baixo, quando basta dizer subir, quando basta dizer descer, ou criar novos meios. Na verdade, se é uma criação, é novo. Cria porque não existe. Se não existe, é novo. Então é claro que basta dizer criar. Vou criar um arquivo no computador, vou criar um documento, vou criar uma solução. E não vou criar uma nova solução. Porque se é nova solução, está sendo criada. É um vício de linguagem chamado pleonasmo. E o outro vício de linguagem é o gerúndio, que a gente vê muito nos call centers. Atendimento telefônico. É o tal do vou estar transferindo, vou estar resolvendo, vou estar verificando. Isso também é um vício de linguagem chamado gerúndio. Só para a gente ter ideia, então, da diferença entre o uso dessas palavras repetidas que tem a ver com ganhar tempo para encontrar informação e o que de fato é vício de linguagem. Qualquer uma das duas situações precisa ser melhorada e corrigida na tua fala para que você tenha mais fluidez e transmita mais segurança, confiança e credibilidade. Então esse foi o vídeo que nem foi sugerido pela Jussi, mas como ela alertou esse assunto no meu vídeo, eu entendi como saudável criar um vídeo para falar disso com você que está me assistindo.
Procure identificar os teus vícios de linguagem e as tuas palavrinhas repetidas para eliminá-las. Isso vem aos poucos, conforme você vai se exercitando, isso vai ficando cada vez melhor todos os dias. Nesse vídeo, por exemplo, já melhorei muito em relação aos outros vídeos. Esse foi o nosso último vídeo dessa série. Lembre-se que nós vamos começar uma série de vídeos curtos para dar dicas de como aprimorar ou aumentar a velocidade do seu aprendizado. E daqui uma semana nós vamos voltar com vídeos dos temas que foram sugeridos por você que está me assistindo. Fez sua inscrição no Li.Des? Não fez? Corre no site, faça sua inscrição, porque até domingo é o prazo para inscrições dos pré-inscritos. Depois eu vou liberar as vagas para quem está na fila de espera e você vai ficar sem tua vaga, hein? Tchau!